Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, eu sou líder da Escola de Ativação Profética. E no vídeo devocional de hoje, eu estou na cidade de Itaituba, no interior do Pará. Comemos o tacacá, os peixes típicos aqui da região. E conversando com os populares aqui, eu vi o quanto a população tem dificuldade de entender o que é sua responsabilidade e o que é o destino ou a vontade de Deus, a soberana vontade de Deus para as suas vidas. Hoje mesmo no restaurante, na hora do almoço, surgiu esse conflito. Então eu fiquei meditando em um devocional para trazer a vocês a respeito do poder que Deus deu ao homem de tomar decisão. Existem muitas habilidades e muitos poderes que Deus nos deu. Poder de perdoar, poder de curar, poder de fazer o certo, de fazer o errado. Poderíamos entrar agora num campo de filosofia aqui de 2 horas de uma aula sobre os poderes que Deus deu aos homens. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, imago Dei. O pecado, por causa de uma decisão errada, uma decisão pecaminosa, torna o homem responsável por esta imagem e semelhança de Deus estar distorcida, desfocada, fora do padrão original, na moldura, na obra de arte, na imagem de Deus refletida em Adão, na imagem de Deus refletida em Eva. Mas eu vou tentar ser assim bem objetivo, um devocional curto, sem muita filosofia. O poder da decisão. De todas as habilidades, de todos os poderes e de todas as possibilidades que Deus coloca na sua, na minha, em nossas mãos, o poder de decidir é diário, é constante. Centenas de decisões ao dia, milhares de decisões ao dia, 2 ou 3 decisões ao dia, mas são decisões de efeito e repercussão curta, média ou longo prazo. Tem um personagem bíblico que eu gosto muito porque ele tipifica o exercício do poder da decisão. É o profeta Daniel, ainda jovem, levado escravo para a Babilônia. Daniel capítulo 1, versículo 1 em diante fala assim, ó: No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Judá é a região da Samaria. Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, Jerusalém, e a sitiou, cercou a cidade com soldados, ou morre ou se rende. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e a uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Você já deve saber, os utensílios eram todos de ouro. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real dos príncipes. Olha os pré-requisitos: jovens em que não houvessem defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciências, entendidos no conhecimento, em que tivessem habilidades para assistirem o palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. É uma tentativa de fazer aqui agora uma troca de cultura. Vamos aprender com a cultura deles, eles vão aprender com a nossa cultura. Vamos influenciar essa próxima geração de israelitas com os nossos costumes e vamos tentar entender alguma coisa dos costumes deles para saber explorar a mão de obra dos mais velhos. E o rei lhes determinou a porção diária de iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achava um dos filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael, Azarias.
E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. Agora ele vai trocar os nomes hebraicos por nomes babilônicos. Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias o nome de Sadraque, a Misael o nome de Mesaque e a Azarias o nome de Abnego. E Daniel propôs em seu coração não se contaminar com as porções das iguarias do rei. Veja que Deus não mandou Daniel fazer isso. O anjo Gabriel não falou para Daniel fazer isso. Satanás não tem nada a ver com essa decisão de maturidade que Daniel está fazendo. Mas o versículo 8 é a chave do nosso devocional. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Traduções diferentes vão dizer: e Daniel decidiu, e Daniel se posicionou, e Daniel determinou em seu coração, e Daniel propôs em seu coração não comer, não beber. Também podemos falar aqui agora sobre impartição de espíritos através de refeições, comidas, vinhos, todo cerimonial, todo um contexto de orgia, de pecado, todo um contexto de manipulação, e aqueles elementos, aquelas comidas, aquelas carnes votadas a ídolos. Muito provavelmente podiam ser carnes de animais imundos, que a Torá classificava com a fenda da pata rachada, e não com a fenda da pata inteira. Uma série de fatores aqui, que também, se fôssemos nos aprofundar teologicamente, dava para falar 2 horas. O fato é que Daniel está lascado, Daniel virou escravo, Daniel corresponde aos pré-requisitos que o rei está pedindo, e o cara de confiança do rei tem 3 anos para treinar esses judeus, israelitas, para daqui 3 anos eles passarem por uma sabatina, passarem por um teste diante do rei. Nesse teste eles vão ter que falar a língua dos babilônicos, vão ter que entender da astrologia, da astromancia, do calendário agrícola, de várias ciências, e terão que ter trocado informações entre o que Israel tem de pesquisa científica, conhecimento geral, de cultura e leitura de mundo, e o que os babilônicos tinham. E aí ele toma uma decisão. Qual é a decisão? Não vou comer, não vou beber. Há um poder na decisão. Há um poder na decisão de fazer o certo, há um poder na decisão de fazer errado, há um poder na decisão do Chapeuzinho Vermelho tomar um atalho e chegar mais facilmente na casa da sua avó, há um poder na decisão de se encontrar com o lobo mau ao longo do percurso, há um poder de vivenciarmos o processo e fazermos o caminho mais lento, mais longo, mais difícil, mais doloroso. Então, a espiritualidade, o moralismo e a religião estão diretamente ligadas a esse poder que Deus nos dá de decidir. Daniel está tomando o caminho da dificuldade, está tomando o caminho de não se contaminar, está tomando o caminho de se tornar impopular. A palavra de Deus diz: diga ao fraco que eu sou forte. Ora, ser forte não é uma fatalidade ou uma sorte da vida. Ser forte é uma decisão. Se você vai tomar essa decisão porque teu pai e tua mãe te treinaram a tomar a decisão de ser forte nos momentos de adversidades, dificuldades e opressão demoníaca, ou se você vai tomar essa decisão de ser forte porque a vida te mastigou feito um chiclete e você se sente sem açúcar, cada um tem a sua história processual. Mas ser fraco é uma decisão. Decidimos ser fraco. Decidimos sensibilizar e comover as pessoas com a nossa narrativa de traumas, com a nossa narrativa de feridas, com a nossa narrativa de problemas, e assim conseguimos às vezes até nos alimentar desta energia maligna de autocomiseração. Ela é meio que um anestésico, um ópio paliativo, mas ela não gera mudança e não gera futuro, ela só gera alívio da dor de dente imediata.
Bom, decidimos ser felizes, decidimos ser infelizes. Somos infelizes por inúmeras decisões de imaturidade que tomamos ao longo do processo. Nos tornaremos felizes ou somos felizes por um processo de decisões bem-aventuradas e alinhadas com os valores da palavra de Deus. Estar alegre, estar triste é muito mais do que um estado de espírito. Nós podemos ser alegres, nós podemos ser tristes. Por quê? Porque nós podemos tomar a decisão de jogar ou não permitir que a tristeza se estabeleça, se instale em nossa história. Não quer dizer que você não vai sofrer episódios de afronta, de ira, de raiva, de tristeza. Nós estamos inseridos num mundo corrompido pelo pecado, estamos cercados pelo mal, estamos cercados por pessoas más, estamos expostos a todas essas fatalidades da tristeza, do pecado, da ira, da raiva, da vingança, do roubo. No Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, Jesus dá uma estratégia de vencer essas fatalidades da vida. Se te roubar a túnica, dele também a capa. Se te fizer ou te obrigar a caminhar uma milha, caminha a segunda milha com ele. Jesus dá toda uma estratégia de decisões que nós tomamos para mudar esta atmosfera e essa circunstância, esse quadro emocional em nossa mente. Eu decido ser agradecido, mesmo que eu tenha pouca coisa ou quase nada para agradecer. Eu decido ser ingrato, mesmo sendo um playboy mimado, que o pai financia, que a mãe banca tudo o que eu preciso. Eu decido. Eu decido isso baseado numa série de coisas em que os meus pais não puxaram a minha orelha nas primeiras expressões e primeiras manifestações de ingratidão. Eles foram tolerando, esse monstrinho cresceu. E hoje, então, para mim, aprender a ser grato é algo difícil, mas é possível. Você está no caminho da luz. Eu decido ser trabalhador, eu decido ser preguiçoso, eu decido amar a produtividade, eu decido rejeitar a produtividade, eu decido. O poder da decisão. E não quer dizer que porque você decidiu hoje, vai manifestar essa realidade amanhã. Não. Às vezes você tem que ficar 1 ano tomando essa decisão 3 vezes ao dia. Às vezes você tem que ficar 10 anos tomando a mesma decisão até que essa energia seja quebrada e essa decisão se manifeste. Existem decisões que nós tomamos compulsivamente de uma forma inconsciente, meio que mecânica, por causa da mídia, por causa da música, por causa da manipulação da energia sexual, por causa do modelo pedagógico da mãe, modelo pedagógico do pai, por causa dos arquétipos familiares, por causa das constelações familiares, por causa das estruturas de iniquidade demoníaca que nos perseguem desde a nossa infância. Então isso meio que gerou um hábito compulsivo de tomar a decisão errada, de escolher o homem errado, de escolher a mulher problemática, ou de roubar, ou de mentir, ou de manipular, ou de se prostituir, ou de se render aos vícios. Enfim, a vida e as convivências dos nossos relacionamentos, eles têm a capacidade de nos influenciar no inconsciente coletivo. Isaías diz, né, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías, ele não está dizendo, eu tenho lábios impuros por causa deles. Mas Isaías está dizendo, apesar de eu ter esse erro, e esse erro é meu, e a responsabilidade de lábios impuros é única e exclusivamente minha, do indivíduo, eu entendo por que eu tenho essa compulsão de lábios impuros, porque eu estou inserido e permeado de um contexto de lábios impuros. Aqui é a diferença entre o neurótico religioso e o maduro que vai ser transformado. Ainda que hoje essa transformação não seja uma realidade, estejamos vivendo o processo, ela vai acontecer um dia. Um transfere a responsabilidade e justifica o erro. O outro assume a responsabilidade e a consciência do erro, mas consegue entender que enquanto ele não romper com aquele círculo de relacionamento vicioso, aquele círculo de amigos do trabalho que promete a santidade dele no happy hour, depois do expediente, talvez ele tenha que romper isso por 1 ano, 2 anos, 3 anos, até que aquela manipulação de energia seja rompida, ele tenha autoridade sobre aquele padrão de comportamento pecaminoso e mais tarde ele possa voltar com os amigos ali e vai surgir a situação de flerte, vai surgir a situação de adultério e agora ele está fortalecido e treinado na palavra de Deus para dizer não vou. Nas primeiras fases, nos primeiros meses, nos primeiros anos de conversão, ele não tinha essa força. Então é assim, é a questão que eu entendo de tomar a cerveja, tomar o vinho.
Talvez tenha que ficar 5 anos da tua vida, 3 anos da tua vida, 10 anos da tua vida sem tomar nenhum gole, radicalmente mesmo. Depois você encontra em Deus um local de maturidade que você vai tomar e não vai fazer fiasco, não vai fazer feio, não vai fazer testemunho desonroso. Porque transformou aquilo, rompeu, e aquilo que você não tinha autoridade, agora você tem autoridade para fazer com moderação, com maturidade, com equilíbrio, sem culpa, sem religiosidade. Nós tomamos a decisão de ser pessoas negativas, nós tomamos a decisão de nos tornar pessoas positivas. E o fato de tomar a decisão de ser alegre não quer dizer que você vai viver alegria todos os dias da sua vida. Mas quando o mal, quando a desonra, quando a infidelidade, quando a oportunidade do pecado, quando a tentação nos visita, Gênesis capítulo 4, Deus diz para Caim, o assassino de Abel: cabe a você, sobre este desejo, sobre este sentimento, sobre esta estrutura de pensamento que está te visitando aí, cabe a você, sobre este mal, dominar. Sobre esta estrutura de pensamento, resistir e vencer. Veja, o Senhor disse a Caim, versículo 6 do capítulo 4 de Gênesis: por que te iraste? Por que caiu o teu semblante? Por que está fazendo biquinho? Por que o rosto está batido? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, saiba que o pecado jaz, bate à porta, e sobre ti será o seu desejo, a sua decisão, o seu posicionamento, a opção que você fizer. Mas sobre este desejo mal que está visitando a tua mente, essa tentação má, essa oportunidade de fazer errado que está visitando o teu psique, cabe a você sobre eles dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então veja que Deus não destinou, Deus não desenhou nas estrelas, Deus não queria que isso acontecesse, mas o poder que Deus nos dá de tomar decisões é tão real, é tão forte e é tão poderoso que é capaz de nos tirar da vontade do propósito perfeito de Deus para as nossas vidas. Nem por isso ele vai deixar de nos dar o direito de tomar decisões. Amadurecer espiritualmente é aprendermos a tomar as decisões alinhadas com o propósito eterno de Deus. Eu vou encerrar esse nosso devocional com Daniel, capítulo 6, versículo 1 em diante, para você ver que vale a pena tomar a decisão de não se contaminar, que vale a pena tomar a decisão de não comer ou não beber dos alimentos consagrados aos ídolos. E não sei quais são as decisões que você tem que tomar no seu dia a dia. Decisão de perdoar, decisão de pedir perdão, decisão de reconciliar, decisão de esquecer as brigas do passado ou não esquecer as brigas do passado. E não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que esse é o único caminho. Daniel 6:1: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. Veja que em Atos capítulo 2, existe 120 pessoas no cenáculo, cheias do Espírito Santo e com línguas de fogo. Dário estabeleceu 120 líderes. E sobre eles, 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia o espírito de excelência. Daniel tinha o espírito de excelência. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e príncipes procuravam achar uma ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. Quando você narra esta qualidade de Daniel, ele era fiel, você tem a impressão assim, puxa, como Deus foi bonzinho com Daniel, como as coisas para Daniel foram fáceis, porque Deus apertou no botão do play, lá no videocassete celestial, e agora Daniel, ele então amanheceu fiel. E eu não sou fiel, eu sou infiel, eu sou inconstante, porque Deus não deu para mim o que deu para Daniel. É típica estrutura de pensamento de um religioso derrotado, de um enchedor de saco, frequentador de igreja. Típica estrutura de pensamento de alguém que não assumiu as responsabilidades pelas suas decisões. Deus não fez Daniel fiel e Deus não fez Daniel infiel.
Deus fez Daniel, imagem e semelhança dele, imago Dei, e os pecados de Daniel, e os erros de Daniel, e os acertos de Daniel, e as práticas de justiça de Daniel foram moldando nele uma cultura de fidelidade ou uma cultura de infidelidade, fruto de decisões que ele veio tomando ao longo de uma vida, ao ponto dele se tornar um cara que a palavra de Deus dá testemunho a respeito dele, de que sobre o Daniel havia o espírito de excelência. Deus quer que eu e você sejamos cheios, embriagados. Eu quero que você fique bêbado pelo espírito de excelência. E isso não tem a ver com a vontade de Deus. Isso não tem a ver com a força do anjo Miguel, do anjo Gabriel. Saia dessa. Isso está diretamente ligado com o nosso poder de tomar decisões, com a nossa responsabilidade, com o nosso livre-arbítrio, com a nossa influência e mentoria de pais, de amigos, de irmãos mais maduros na fé que nos mentoriam, nos discipulam, seja numa célula, seja num grupo, seja numa reunião, seja num relacionamento 1 a 1. É essa influência que vai nos ajudar a nos tornarmos fiéis, porque todos nascemos em pecado nos concebeu as nossas mães, diz o salmista. Então, nos tornar fiéis, nos tornar cheios do espírito de excelência é fruto de inúmeras situações da nossa vida, que Gênesis capítulo 4, a mesma forma como Deus falou com Caim, ele vai falar conosco. O Espírito Santo de Deus vai nos visitar e dizer, esse é o certo, esse é o errado. É o desenho animado, o anjinho falando no ouvido direito, o demôniozinho falando no ouvido esquerdo. Mas a decisão não é do demônio, a decisão não é do anjo, a decisão é minha, é sua, é nossa, é do ser humano, e fruto dessas decisões podemos nos tornar sim, cheios, transbordantes do espírito de excelência. O religioso, o crítico, o frustrado, o acusador já quer medir quanto de espírito de excelência o outro tem e comparar com o outro, porque ele não consegue olhar para dentro dele e aplicar essa palavra a si mesmo. Então ele aplica essa verdade para os outros. Por isso que ele é religioso, por isso que ele está escravo da religião e ele precisa da religião. Ele de Deus tem muito pouco. Um pouco ele tem, mas muito pouco. Vamos romper com essa estrutura de religiosidade e de acusação ou de comparação espiritual com os outros. Vamos seguir o exemplo de Daniel e nos render pelas decisões certas, inspiradas por Deus, fundamentadas nos valores da palavra de Deus, até que sejamos chamados de fiéis, até que o espírito de excelência seja abundante e transbordante em nossas vidas, empresas, empregos, trabalhos, acadêmicos, estudos, pesquisas, relacionamentos e principalmente comunhão com o Espírito Santo de Deus. Eu te abençoo com o código da excelência. Eu te abençoo com a inspiração divina para tomar decisões iluminadas e regadas pela palavra de Deus. Eu te abençoo para você se tornar fiel. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, comunique esse devocional para o maior número possível de pessoas. E se você puder, participe financeiramente conosco, depositando sua oferta. Continuaremos produzindo materiais como esses. Você estará ajudando na manutenção deste canal, já que as mídias oficiais nos perseguem por assumirmos uma identidade cristã conservadora de direita. Até o devocional de amanhã. Mande seu pedido de oração, participe. Aqui nas descrições tem os dados bancários para depositar sua oferta. Forte abraço.